Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos e eu aviso que a nossa sessão vai ser gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. E convido a todos a seguir comigo na leitura do livro Agenda Cristã, antes que a gente passe para a prece inicial. Ajude sempre. Diante da noite, não acuse as trevas. Aprenda a fazer luz. Em vão condenará você o pântano. Ajude-o a purificar-se. No caminho pedregoso, não atire pedras nos outros. Transforme as pedras em obras úteis. Não amaldiçoe o vozerio alheio. Ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa. Debalde censurará você o espinheiro. Remova-o com bondade. Não critique o terreno sáfaro. Ao invés disso, dê-lhe adubo. Não pronuncie más palavras contra o deserto. Auxilie a cavar um poço sobre areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovaram. Ampare o seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo do bem, para que o divino amor seja glorificado. Prece inicial, por favor, Rubem. Sim. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas. Pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato, assim seja.
Que assim seja. Quem vai ler e o que vamos ler? Vixe, quem que é hoje, hein? Acho que sou eu. Você quer escolher, Zaninha? Se quiser também posso escolher, filho. Você, Rosa. Oi? Você hoje, filha. Eu peguei aqui o livro dos Espíritos, Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual, questão 149. Livro dos Espíritos. Questão 149. A alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. Que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente, ou seja, a nossa verdadeira casa é o mundo dos espíritos, é o plano espiritual. 150. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Letra A. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, o seu perispírito, o seu corpo espiritual. Letra B. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Né? Então, deixamos tudo que temos e levamos tudo que somos. 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas não obstante, conservas sempre a tua individualidade. 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tende esta prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis, se não fosseis surdos, ouviríeis, pois que, muito a miúde, uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Comentário. Os que pensam que, pela morte, a alma reingressa no todo universal estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos que por todo universal entendem o conjunto de seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem numa amálgama, só teriam as qualidades do conjunto. Nada as distinguiria umas das outras. Né? É como se você pegasse vários anéis de ouro, né? A partir do momento que você utiliza o calor, eles voltam a ser, né, uma barra só de ouro, um lingote só de ouro. E que não é o caso dos espíritos, de nós espíritos que estamos encarnados. Ao perdermos o corpo físico, voltamos a ter a nossa individualidade, assim como tivemos na vida na Terra. Careceriam de inteligência e de qualidades pessoais quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. Está falando dos espíritos que se comunicam, né? Todos eles têm uma individualidade que é própria. Não daria para serem uma parte dividida de um todo. A diversidade infinita que apresentam sob todos os aspectos é a consequência mesma de constituírem individualidades diversas.
Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo, absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme. E então, as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres, tristes, levianos e ponderados, etc. Patente se faz que eles são seres distintos. Né? Senão não haveria espíritos bons e espíritos malfazejos no início da nossa bela prece. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis referentes às suas vidas terrestres. Né? Teve um livro de um autor americano que ele investigou muitos casos, né, daquelas pessoas que renasciam, né, e que tinham lembranças vívidas das suas vidas anteriores. Né? Rubens, você lembra que livro era esse? Não, eu conheci um livro de um escritor, de um pesquisador indiano, que ele catalogou mais de 1000 casos só na Índia, né, de provas incontestáveis e irrefutáveis de reencarnação. Agora, desse escritor americano eu desconheço, Fran. Tem um americano que fez algo similar, né? Né? E as pessoas lembravam da casa onde tinham morado, quem tinha sido os, os seus moradores, né? Alguma coisa que havia sido enterrada. Então, por essas palavras, a gente vê que somos todos, né? Únicos, na verdade, né? Porque nenhum espírito é igual ao outro, todos nós temos uma individualidade, e eu acredito que o que mais nos diferencia dos outros são as nossas virtudes e os nossos vícios, os nossos defeitos, né? Porque não existe um ser humano igual ao outro, né? Em termos de virtudes que conquistou e em termos de defeitos que carrega, né? Todos nós temos pequenas nuances, né? Pequenas diferenças, né? Isso sem contar do corpo físico, né? Que é bem diferente. A individualidade está mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis as aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna, que é a nossa verdadeira vida. Letra A. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros? Dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Essa é antes a felicidade eterna. Mas isso constitui uma questão de palavras. Chamais as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Algum comentário até aqui? Então, Fred, sobre esse pesquisador indiano, lá ele reporta casos em que as provas eram tão contundentes, tão irrefutáveis, que o reencarnado passava a conviver com sua família anterior. Isso aceito pelas famílias de lá, pela espiritualidade que eles têm ali, né? Que é bem exacerbada, né? Eles têm essas crenças, né? E são crenças milenares. O próprio Evangelho
detinha esse conceito, né, da reencarnação. Mas no século VI, como nós já apregoamos aqui, né, uma senhora de nome Teodora influenciou seu maridão, né, dono do mundo, Muito a gente boa. pressionar, né, a pressionar os bispos, né, para mudarem o texto do Evangelho, né, mudando para a ressurreição. De fato, a ressurreição ela existe. Nós morremos aqui e ressurgimos no plano espiritual, né, com a identidade do que nós fomos aqui. Mas é claro que existem níveis, né, para essa ressurreição. Os bons vão para as colônias, para lugares aprazíveis, né, lugares para prosseguirem na sua senda de caridade, de estudos, né? Agora tem os que ficam presos na erraticidade, né? No umbral, e alguns vão para as regiões trevosas. Então são classes distintas de espírito, né? Que nós temos que, obviamente, refletir a respeito. Obrigado, Fred. Por nada. Quer falar alguma coisa, Rosângela? Você que estudou bastante aí da Teodora. Há controvérsias da Teodora. Ela virou fã da Teodora, uma cortesã se tornou imperatriz. Não, mas há controvérsias. Perfeito. Perfeito, gente. Eu vou ler mais um pouquinho. Separação da alma e do corpo, 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Letra A. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a deste outro invólucro, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que no instante da morte o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que ao contrário se opera gradualmente com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é o da liberação, com apenas algumas horas de diferença. Em outros, naqueles sobretudo cuja vida foi toda material, ou seja, pessoas muito apegadas e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de envolver a vida, mas uma simples afinidade com o espírito. Afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É com efeito racional conceber-se que quanto mais o espírito se acha identificado com a matéria, ou seja, mais adensado, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Quanto mais a pessoa é apegada, menos ideais
espirituais, mais difícil é o desprendimento. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos opera um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, chegando à morte, ele é quase instantâneo. Ou seja, quanto mais damos valor à questão espiritual e moral, mais fácil será a nossa passagem, a nossa morte no corpo físico. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é às vezes muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Esse caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Por exemplo, né, as pessoas que são muito ligadas ao corpo físico, né, que tem aquele culto exacerbado ao físico, né, de modelação, de ser perfeito fisicamente. Aí imagina, a pessoa sofre, né, alguma coisa, desencarna e ela continua ligada ao corpo físico, vendo os vermes comerem o corpo físico, né? Então isso deve ser muito doloroso isso, né? Então nós temos que ver o corpo físico como uma ferramenta, uma excelente ferramenta. Devemos cuidar dele, né? Mas não um excesso, né? Todo excesso ele é ruim, ele é pernicioso, né? 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais é do que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo, entretanto, ainda lhe restam sopros de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. 157. No momento da morte, a alma sente alguma vez alguma aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que a prendem ao corpo. Emprega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. 158. O exemplo da lagarta, que primeiro ainda dá rastros pela terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante, pode dar-se a ideia da vida terrestre, do túmulo e, finalmente, da nossa nova existência? Uma ideia acanhada. A imagem é boa, todavia não cumpre, não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de um modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de um grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Alguma colocação até aqui, gente? Fred, de fato, no livro Obreiros da Vida Eterna, e também no livro Na Hora do Adeus, como já reportei em nossas reuniões passadas, enquanto ocorre o velório do nosso irmão que partiu, os obreiros estão trabalhando para a separação dos liames, né, que ligam o corpo material ao espiritual. É claro que se o indivíduo tiver uma evolução espiritual ou um conhecimento da doutrina, a separação se dá quase que instantânea.
Mas quando o indivíduo é aferrado ao corpo material, a tudo que deixou na terra, as suas posses, né, os seus deleites, dão muito trabalho nesse processo. E às vezes ele se torna demorado. Por isso que na hora do adeus, os espíritos comunicantes dizem que nós temos que fazer oração para auxiliar os obreiros e, inclusive, fazer com que o nosso irmão desencarnado reconheça o novo status, né? Que ele não está mais na vida material. Então, são questões que nós temos que, né, que refletir a respeito. Agora, um fato que eu queria colocar aqui. Nesse período da pandemia, não havia, né, um velório, né, específico como sempre houve aí corriqueiramente, né? As pessoas chegavam e em um breve momento nos velórios já era sepultado. Eu queria saber se você já teve alguma comunicação a respeito do trabalho que os espíritos tiveram com esses irmãos aí, dado a celeridade em que foram sepultados. Obrigado. Por nada. Olha, eu não tive nenhuma comunicação nesse sentido, né? Mas dá para pensar que o velório em si é como se fosse um fechamento, né? Tanto para o espírito que desencarnou, quanto para os seus entes queridos que permanecem aqui na Terra. Então, devem ter sido muito difícil esses desencarnes, principalmente daquelas pessoas mais apegadas. Mas a gente sabe que a espiritualidade não trabalha com improviso, né? Que tudo foi contingenciado, e eu espero que mais para frente a gente consiga, né, obter relatos, né, dessas desencarnações. Mas eu acredito que tenha sido bem mais difícil, né, de não ter esse fechamento. Vou ler mais um pouquinho. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontram-se também com muitos do que conheceu e perdeu de vista durante a vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, no plano maior, como vê os encarnados e os que vai visitar. 161. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente assim é, mas em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. 162. Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente, mas também, quase sempre, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Trata-se aqui da consciência que o suplicado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário,
em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes os laços que prendem o corpo ao perispírito, e, portanto, mais lento o desprendimento completo. Então, nós percebemos que nessas mortes violentas, né, às vezes a gente escuta falar no jornal, não, morreu instantaneamente, mas não quer dizer que o corpo se desprendeu do perispírito instantaneamente, né? Porque havia muita energia acumulada no corpo ainda, né? Então, os laços são mais difíceis de se soltar do que aquela pessoa que já tem uma idade avançada, já tem uma doença que vai enfraquecendo, né? Então, é como a gente pegar, né, uma pessoa que está presa com uma teia de uma aranha ali, bem fininha, né? Como alguém que está preso com uma corda mesmo, com o corpo. Então, a primeira, né, a que é mais idosa e já está, de certa forma, enfraquecida, vai se soltar muito mais facilmente do que aquele que teve uma morte violenta, né? Mas nós sabemos aí pelos livros, né, o Missionários da Luz, acho que os Mensageiros também, que não existe um desencarne igual ao outro, né? Porque ainda que possamos ter uma morte violenta, né, num acidente de trânsito, alguma coisa assim, tudo depende do que nós cultivamos durante a nossa vida, né? Se procuramos ser pessoas boas, né? Se não somos tão apegados às nossas posses, às pessoas, aos nossos entes queridos, provavelmente vamos ter um passamento mais tranquilo do que aquele que tem a sua vida, né, essencialmente na matéria, né, nos seus bens, na posse, com relação aos familiares, né? Comentários? Fred, o desprendimento, ele é peculiar, né, a cada espírito, pelo que eu andei lendo. Mas, no geral, é o que nós já reportamos aí na leitura, né, e nos comentários. Sempre a presença dos obreiros, dos seus parentes, né, seus predecessores, que já estão no mundo espiritual, que vêm acolher esse espírito, né, de uma forma ou de outra. Né? E também temos a literatura que mostra, né, quando o indivíduo teve uma vida de prática de maldade, de crimes, né? Também suas hostes vêm buscá-los, né? Nós temos que buscar as nossas hostes, né? A da luz, que é o nosso objetivo nesse mundo, não é? Obrigado. Por nada. Vocês lembram daquele filme, o Ghost, com o Patrick Swayze e com a Demi Moore? Então, pelas coisas que a gente lê, a questão do desencarne é semelhante, né, ao que o Rubem falou, né? Quando o espírito é perverso, né, é mais pro lado do mal, justamente aqueles que são como ele vêm buscá-los. E quando o espírito já, né, já é mais purificado, é um espírito mais voltado para o bem. Não estou dizendo que seja um santo, porque, né, nenhum de nós é santo, mas assim, com tendência ao bem, né? Nós fazemos o mal ainda, mas temos a tendência ao bem. Aí nós somos recepcionados por esses irmãos de luz, né? Que vêm nos auxiliar, né? Muito bem colocado, o Rubem me fez lembrar do Ghost. Excelente filme dessa parte. Algum comentário final antes de passarmos para as vibrações? Não, não. Não. Vamos então
elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por estarmos aqui reunidos em seu nome. Ele prometeu que aonde estivéssemos reunidos em seu nome, ali ele estaria, aqui ele está, né, pelos seus representantes, os nossos amigos espirituais que já estão em nossas casas já há um bom tempo, preparando o ambiente para receber todos os irmãos necessitados e também para o nosso conforto espiritual e moral. Então, que possamos agradecer nesse momento ao Pai Maior pela sua bondade infinita, a Jesus, o nosso irmão maior, e a todos os espíritos do bem que aqui estão, e também a todos os outros que aqui vieram, né, como convidados às nossas casas. E assim que nós possamos fazer uma vibração por todos os nossos irmãos desencarnados que estão em dificuldades, que estão em sofrimento, dentre eles aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Gabriele, a Verena, a Juliana, o Elias, o Alain, o Bruno e tantos outros. Que todos esses irmãos possam ser auxiliados. E todos os outros também. E possamos também fazer uma vibração pelos nossos irmãos encarnados que estão em sofrimento. Principalmente aqueles que estão com a ideação suicida, né, que a gente sabe que vai se instalando pela porta de trás, que vai sendo, né, que os espíritos, que os inimigos sopram como soprando a brasa, né, daquele desejo que vem oculto, mas vai se mostrando e vai ganhando força, né, que todos esses irmãos possam ser auxiliados, para que eles continuem na vida física, evitando muitos sofrimentos. E que agora cada um de nós possa pensar naquelas pessoas que lhes vêm à mente, para que possamos auxiliá-los um pouco mais. Quero pedir novamente ao Adriano, que ainda está no hospital, Humberto Tedesco, Fabiane e Sabrina. Que todos esses irmãos que foram mencionados e que estiveram em nossos pensamentos agora possam ser auxiliados. E que agora cada um de nós possa pedir a manifestação das coisas justas de que necessita, do auxílio de que necessita. Lembrando que devemos só pedir aquilo que nos seja bom. Devemos pedir que só seja concedido as nossas aspirações e os nossos desejos que forem para o nosso progresso e que não façam o mal a ninguém. E agora, possamos vibrar também pelos nossos governantes, pelos líderes mundiais, por todos aqueles que detêm o poder na Terra. Que todos esses homens e mulheres, tocados pelo alto, possam restabelecer e manter a paz no mundo, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vivemos também por todos os centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza, e também por todos aqueles irmãos que anonimamente fazem o bem. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos fazer o melhor que podemos no cumprimento dos nossos deveres, onde quer que eles nos levem, adquirindo a bravura da alma que o Evangelho tanto nos fala e que tanta dificuldade às vezes temos de conseguir. E possamos, assim,
cumprir com a nossa pequena parte como co-criadores para que seja construído um mundo melhor, um mundo em regeneração. Esse mundo que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com a nossa reforma íntima, o nosso esforço para dominar as nossas más tendências. Vocês podem fazer a prece final, Camila, Carol, se puder, e depois Rubão. Sim. Paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades, espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor, sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Gokubiji so gengen shikai takama harani kamutamahi moe demasu kamurogi kamurami no michikara mochite bansei to hito no miyoya kamu amatsu suno mahikari o mikami arahido no kamutachi moro moro no sakagoto tamahi no chuchumi kigari oba mahikari mote Arahi kiyome misogi tamaite kami no kono chikara yomigaera se tamaito mosu koto no yoshio kashikomi momosu miyoyamoto su mahikari yomikami mamori tamae sakihai tamae kannagara tamahi chihaimase kannagara tamahi chihaimase. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos. Forte abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.